Bom dia, iniciando mais uma aula de língua portuguesa e vamos dar continuidade à aula de ontem, que era sobre a competência 4. Então, ontem nós vimos alguns recursos que na competência 4 devemos utilizar os recursos de coesão para que possamos tirar nota máxima. Mas são que muitas vezes, quando você tenta dar a coesão, porque a coesão é aquilo que faz você compreender o texto, acontece que muitas vezes a gente fica de uma forma que nós ficamos de uma forma meio repetindo palavras muitas vezes, repetindo várias vezes, e isso não é legal. Por isso que nós temos que ver como devemos. Aí diz o seguinte: entre as possibilidades de coesão, nós vamos ver aí, destaca-se a pronominalização, bem como o uso de sinônimos, hiperônimos e hipônimos. Então, vamos ver aí a substituição por meio da pronominalização. Como isso acontece? Os candidatos estavam enganados, por isso o líder do grupo pediu-lhes que aguardassem. Então, vocês viram que esse lhes, que é um pronome pessoal oblíquo, ele substituiu um nome. Que nome que ele substituiu? Quem é que estava aí aguardando? Foi pedido para aguardar alguém? Os candidatos, não é? Então, vamos ver aí embaixo, ele sem essa troca dos pronomes. Vejamos aí. Os candidatos estavam enganados, por isso o líder do grupo pediu aos candidatos que ele aguardassem. Você viu que ficou até meio chato, ficou meio estranho essa repetição? Então, por isso que houve essa troca. Vamos ver a letra B. Substituição com pronomes demonstrativos. O Ministério não aprovou as condições de trabalho semana passada. Depois disso, decidiu por novas diretrizes. Então, essa palavra disso aí está substituindo alguma coisa. Será que ele substituiu que palavra? Veja só. O Ministério não aprovou as condições de trabalho semana passada. Depois de não aprovar as condições de trabalho, decidiu por novas diretrizes. Então, você viu que aí ela repetiu 2 vezes o nome condições de trabalho. Então, a palavra aí, essa palavra disso, substituiu esse termo aí, condições de trabalho. Agora, vamos ver aí a letra C. Substituição com pronomes indefinidos. Os grevistas compareceram à reunião e todos foram atendidos pelo secretário de Cultura. Então, aí, qual é a palavrinha que substituiu a outra? Esse que era pronome indefinido. Os pronomes indefinidos são todos, tudo, alguém, ninguém. Então, esse todos aí substituiu quem? No caso aí, substituiu o nome grevista. Veja só no texto abaixo, que devemos evitar. Os grevistas compareceram à reunião e os grevistas foram atendidos pelo secretário de Cultura. Então, vocês viram aí essa repetição. Letra D. Substituição com pronomes adverbiais. Então, vamos ver. No caso, aí são os advérbios. A Europa discute leis de imigrantes. Lá, a crise já está muito avançada. Neste caso aí, você viu que o termo lá substituiu o nome Europa, porque lá é algo que está longe, é um pronome que está longe. Aqui esse advérbio aí indica que a gente está longe. Se fosse no Brasil, nós teríamos que utilizar aqui. Aí devemos evitar usar assim, ó. A Europa discute novas leis de imigração. Na Europa, a crise está muito avançada. Então, você viu aí repetir o nome Europa 2 vezes e o texto não ficou bem construído. Agora vamos ver para os pronomes relativos. Os pronomes relativos vocês sabem quais são. É o que, o qual, a qual, não é quem. Então vamos ver aí. A crise política se agravou nos últimos dias, que foram muito difíceis. Esse termo, essa palavra aqui substituiu que palavras? Vamos ver lá no texto abaixo
que não é a forma aceitável, mas está repetindo. A crise política se agravou nos últimos dias. Os últimos dias foram muito difíceis. Então você viu que o que substituiu nos últimos dias. Letra F. Substituição por pronomes numerais. No caso, por numerais. Brasil e Chile estão na liderança. Os dois devem disputar a final do campeonato. Então, esses os dois. O 2 é um numeral, não é? Você já sabe o cardinal. E substituiu o nome Brasil e Chile. Agora embaixo ficaria, de forma equivocada, ficaria assim, ó. O Brasil e Chile estão na liderança. Brasil e Chile devem disputar a final do campeonato. Bom, gente, aí a parte de pronomes já nós terminamos, vamos passar para o sinônimo, mas antes disso é o que eu quero que vocês saibam. Vocês viram que ficou chata essa repetição? O que é que vocês devem fazer? Vocês podem escrever o texto, no primeiro momento, no rascunho, com todas as repetições possíveis. Depois vocês vão fazendo uma leitura, uma releitura, e no momento que vocês forem fazendo essa releitura, vocês vão trocando. Aqui o Brasil e o Chile estão na liderança, aí embaixo está os dois. Você poderia também substituir por um pronome pessoal. Por exemplo, o Brasil e o Chile estão na liderança. Eles devem disputar a final do campeonato. Então, você pode trocar por eles. Então, pode ser isso, pode acontecer assim. Substituição por meio de sinônimo, hiperônimo e hipônimo. Então, aquele que tem o sinônimo, aquele que é o significado, o hiperônimo, o significado mais amplo e o hipônimo, o significado mais restrito. Então, vamos ver aí o sinônimo. Os professores do curso de Psicologia promoveram um encontro com os alunos do segundo período da graduação. Os docentes também solicitaram aos estudantes que participassem de uma dinâmica de grupo. Vocês observem aí que houve uma substituição por sinônimo. Eles trocaram o nome docente, né, pelo professor, e estudante pelo nome alunos, que também poderia ser discente, porque aluno é discente, professor. Também poderia ser mestres, né? Então, vocês podem fazer essa troca no momento. Olha aí embaixo, sem repetição. Ou, aliás, com a repetição, sem sinônimo. Os professores do curso de Psicologia promoveram o encontro com os alunos do segundo período da graduação. Os professores do curso de Psicologia também solicitaram aos alunos que participassem de uma dinâmica de grupo. Então, você viu aí que ficou meio chato, não ficou muito legal. Então, vamos ver agora o que é o hiperônimo e o hipônimo. Então, vamos ver aí, ó. Mandou comprar abóbora, cenoura, batata e mandioca. Tais legumes serão utilizados nas receitas. Então, esse nome legumes substituiu todos os outros, não é? Substituiu aí que nós chamamos de hiperônimo, que é um nome mais amplo, um significado mais amplo. Porque o nome legumes se refere a muita coisa. Apesar de eu considerar que mandioca não é legume, para mim mandioca é uma raiz, mas eles consideraram, deixa estar, não é? Aí, se nós fôssemos repetir, ficaria assim, ó. Mandou comprar abóbora, cenoura, batata e mandioca. Aí fazia um ponto, abóbora, cenoura, batata e mandioca são utilizadas nas receitas. Veja só, mas você também poderia substituir por outra palavra. Você poderia dizer assim, se mandou comprar, você poderia dizer essas compras, não é? Essas compras serão utilizadas nas receitas. Porque aí, se ele mandou comprar, são compras. Você pode substituir por outra palavra que continua sendo hiperônimo, que é esse significado amplo. Agora vamos ver outra. Os militares, caiu hipônimos. Os militares chegaram primeiro. Um significado, né, mais amplo, que vai ser trocado por um mais restrito, que é o hipônimo. Generais, coronéis, sargentos, cabos foram pontuais no encontro marcado. Aí foi o contrário, né? No primeiro momento, você colocou significados, palavras, um significado mais restrito, e depois uma palavra só substituindo todos, que era um significado mais amplo. Já aí já foi o contrário, colocou um significado mais restrito
e trocou por um que tinha, aliás, um significado mais amplo, que é os militares, inclui todo mundo, e aí usou generais, coronéis com significado mais restrito. Agora, se fosse repetir, seria assim: os militares chegaram primeiro, os militares foram pontuais no encontro marcado. Então, isso aí, eles não é muito interessante, já notaram, mas você podia substituir por outras palavras. Os militares chegaram primeiro, eles foram pontuais. Você também pode substituir por um pronome, aí é que está mostrando um exemplo. Agora eu vou mostrar para vocês uma redação nota 1000 de uma jovem, que ela utilizou todos os recursos. Eu coloquei, só mostrei alguns pronomes, mas não tem todos que nós damos, não. Só alguns pronomes, vamos ver. Aí, essa redação nota 1000, o tema da redação era de 2009, democratização do acesso ao cinema no Brasil. A aluna dessa redação aí é a Alana Miranda, ela tinha 22 anos, de Uberlândia, Minas Gerais. Aí eu coloquei um textozinho aí só para vocês verem a letra dela. Ela tem uma letra boa, não é? Aí vamos ver a introdução da redação. Ela começou contextualizando a história. Quase sempre vocês podem observar. Ela colocou assim: ao longo do processo da formação da sociedade, o pensamento cinematográfico colidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação, adesão das massas ao governo. Então, vocês viram aí um contexto histórico falando que o cinema é utilizado para fazer as pessoas aceitarem o governo. Embora, aí eles colocaram embora, aí é uma conjunção concessiva. Eu não ensinei isso para vocês ainda, a gente ainda vai estudar. Mas aí é um recurso de coesão também, mas eu não utilizei, porque eu não marquei de vermelho. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada de desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Então, ela colocou aí a situação. Aí tem umas palavras em vermelho, que é a sua, essa, que o compõe, né? E que. E desde que. Eu não marquei o desde, mas o desde também aí tem, desde que é um recurso coesivo. Nós vamos para o segundo desenvolvimento em primeira análise, porque o primeiro começou assim, o primeiro desenvolvimento, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Tem assim: em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica como recurso destinado às elites conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão das classes inferiores. Nessa perspectiva, aí eu coloquei nesta perspectiva, porque é uma palavra de coesão, o pronome é nessa. Nessa é uma contração, é em mais essa. Nessa perspectiva, segundo Michael Foucault, eu não sei falar o nome, que eu não sei falar francês, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, consta-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade mudou o comportamento do cidadão, acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, também não marquei desse modo, mas desse também aí é de mais esse. Desse modo, com a concepção instituída na produção cinematográfica como diversão
das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então, você viu aí ele usa alguns vermelhinhos, porque aí são alguns pronomes que eles foram utilizando, né? Alguns pronomes, tem pronome demonstrativo, tem pronomes relativos aí. Então, você está observando que eles usam esse recurso. Agora, vamos ver o segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo da redação. Vocês têm observado que quase todas as redações ultimamente são com 4 parágrafos. Um para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Além disso, essa palavra além disso, ela é bem interessante você colocar no segundo parágrafo para introduzir, porque você já disse algumas coisas, mas tem ainda outro motivo que faz a pessoa não ter acesso ao cinema. Vamos ver. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Nesse sentido, na teoria da percepção do Estado e da sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrange-se 2 divisões, normal e patológica. Seguindo essa linha de pensamento, olha, gente, vocês vão olhando aí como é que as pessoas citam um conhecimento de outra área, geralmente uma informação de um teórico, no caso aí um sociólogo, e vocês, nesse sentido, na teoria da percepção do Estado, da sociedade, aí você está vendo que ele está citando. Aí depois que ele cita, aí está entre aspas algumas palavras, porque a forma é a palavra do Durkheim, do jeito que ele diz. Então, ele colocou 2 pontos. Vocês vão observando todos os detalhes para que vocês saibam empregar essas palavras na redação de vocês. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável, porque aí no caso eles estão se referindo porque o cinema é muito caro. A entrada de cinema de muita gente não tem nem o que comer, vai ter para pagar a entrada de cinema. Agora vamos ver a conclusão. Depreende-se, portanto. Vocês estão vendo a palavrinha portanto? Olha, gente, tem muita gente que usa no entretanto, no entanto. Por favor, esqueça essas palavras para usar na hora da conclusão. Na conclusão, você deve usar portanto, pois. O pois deve ser depois do verbo. Neste caso aí, se você tivesse depreende-se, vírgula, pois, vírgula, estaria correto, porque depreende-se é um verbo. Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Aí é uma afirmação ao tema, ela quer dizer que na concepção dela, ter acesso ao cinema é importante. E para que isso aconteça, o que devemos fazer? Então ela colocou, para que isso ocorra, é necessário que o Estado, esse Estado com letra maiúscula, se refere ao governo, não é o Estado do Piauí, da Bahia, não. Estado aí é nação. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário.
Aí depois ela ainda colocou mais coisas, né? Ademais, esse ademais também é um recurso de coesão. Ademais quer dizer além disso. É um sinônimo, né, de além disso, né? Você não deve estar repetindo. Ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras nas áreas de ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Então, ela aí colocou também uma responsabilidade para a escola, não é mesmo? Assim, esse assim também é um recurso de coesão. Eu não coloquei porque ele não é pronome, mas ele é um recurso de coesão. Assim, é algo afirmativo, não é? Mesma coisa dessa forma, você está afirmando. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Então, você viu, essa redação está bem feita, bem construída, a pontuação no lugar correto, os recursos utilizados corretamente. Bom, gente, terminamos a aula por aqui. Tenham todos um bom dia. Tem uma atividade que eu vou colocar no lugar de atividade, é uma redação para que você identifique todos os recursos coesivos. Não é obrigado a dizer só os pronomes, não. Todos os recursos que vocês observem, que vocês percebam. Eu coloquei a redação, são 4 parágrafos, como esta, só que é outra redação. E eu já até coloquei embaixo os números. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro e quarto. Vocês vão respondendo, vocês vão identificando todos os recursos que tem lá, todas as palavrinhas e vão anotar. É uma forma de vocês ir aprendendo, vocês estão estimulando o senso crítico de vocês, porque a partir do momento que vocês começam a observar isso, vocês estão notando, estão criticando, estão observando. Crítica é isso, é observar. Então, bom dia para todos e com bons estudos.